A cada 4 anos, Maringá passa por um processo eleitoral que resulta em quem vai comandar a prefeitura. Ao longo de quase 8 décadas de história, diversos homens estiveram à frente dos rumos do município. E alguns deles, devido ao seu perfil e atuação, acabam sendo mais lembrados que outros. Já falamos aqui sobre as trajetórias do primeiro e segundo prefeitos, Inocente Villanova Júnior e Américo Dias Ferraz. Seguindo esta cronologia das gestões, o episódio de hoje abordará detalhes da biografia de João Paulino Vieira Filho, que foi qualificado pelo escritor e político Túlio Vargas como o promotor de obras. Se prendia a um problema de ordem política, exclusivamente de ordem política, para emperrar, para dificultar a administração do prefeito, a administração de Maringá. Querem entender o motivo? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. A vida de nosso personagem tem início em Antonina, no litoral norte do Paraná. Filho de João Paulino Vieira e Alípia Maristani, João Paulino Vieira Filho nasceu em 22 de setembro de 1921. Tinha uma única irmã, Odília. Batizado na Igreja Nossa Senhora do Pilar, o seu pai atuou como capitão do 6º Batalhão de Artilharia de Posição da Guarda Nacional, naquela mesma cidade. A sua nomeação para este cargo foi feita pelo Marechal Hermes da Fonseca. Depois, ele atuara como comerciante na rua Antônio Prado. A mãe era dona de casa e tinha descendência de catalães de Barcelona. Essa genética influenciaria e muito no perfil enérgico que o filho teria décadas mais tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir 2 gentilezas para você que sempre nos acompanha por aqui. Primeiro, se inscrever em nosso canal, para receber semanalmente conteúdos gratuitos sobre a história de Maringá. E claro, em segundo lugar, curtir e compartilhar a mais este vídeo. Isso vai nos ajudar muito e não vai levar nem 5 segundos do seu tempo. Posso contar contigo? Valeu! Passando a infância na cidade portuária do Paraná, João Paulino Vieira Filho estudou no Grupo Escolar Vicente Machado. Foi levado para a capital a fim de dar sequência aos estudos. Com a família que lhe dava condições financeiras, em Curitiba, ingressou no Colégio Paranaense dos Irmãos Marista, onde fez o ginasial e adquiriu a paixão pelo futebol. Moldando um perfil de liderança, tornou-se orador da turma e editor do jornal estudantil Visões do Internato. Deu continuidade aos estudos no Colégio Estadual do Paraná. Dentre as formações superiores disponíveis, optou pelo Direito, que foi cursado na Universidade Federal do Paraná. Durante essa fase, em 1944, foi eleito presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas. De forma simultânea, também tentou ingressar como voluntário na Força Expedicionária Brasileira, para que pudesse lutar na Segunda Guerra Mundial. Como aspirante a oficial da reserva, foi barrado no exame médico devido à sua bronquite. Durante a formatura, que se deu em 1946, João Paulino foi o orador da turma. Na oportunidade, falou sobre os direitos humanos. Mesmo que este seja um tema recorrente nos dias de hoje, ele só ganharia força a partir da Constituição de 1946. Portanto, o jovem orador mostrava-se antenado com as tendências da época. De início, contrário à implantação do Estado Novo, João Paulino filiou-se à UDN, a União Democrática Nacional. Empolgado com os discursos de Carlos Lacerda e outros,
Entrou de cabeça na agitação política da época. Formado, acabou indicado como promotor público interino da comarca de Antonina, sua cidade natal, em 4 de dezembro de 1946. Devido aos seus posicionamentos e à forma de atuar, acabou reconhecido pela sociedade, quando foi eleito vereador naquela mesma cidade em 1947. Aquele foi o mesmo ano em que havia se casado com a professora formada pela Escola Normal de Curitiba, Branca de Jesus Camargo Vieira. Natural de Palmas, a paranaense era filha de Carlos Duarte de Camargo e Ana Vieira de Camargo. O casamento aconteceu em Londrina, no norte do Paraná, no dia 11 de janeiro. Era nesta cidade que Branca morava com seus pais. Depois, o casal se instalou em Antonina. Ao longo da união, eles teriam 3 filhos: Aliana Vieira Jorge, Clície Açucena Camargo Vieira e João Paulino Vieira Neto. Em 48, João Paulino recebeu uma oportunidade somada a um desafio. Poderia assumir a recém-criada comarca de Mandaguari, no noroeste do estado. Aceitou. Após o concurso público, foi efetivado em 10 de março de 1949, quando se mudou para a região que estava em formação. Nomeado para a Promotoria Pública de Mandaguari com menos de 30 anos, João Paulino agia como um articulador. De imediato, solicitou ao então governador Moisés Lupion que fosse fundado um ginásio na cidade que havia chegado. Essa proximidade, somada a outros fatores, fez com que o jovem mudasse os rumos de seu ideário político. Então, acabou filiando-se ao Partido Social Democrático, o PSD, que era presidido por Lupion na época. Além do ginásio, onde chegou a ser diretor, o jovem promotor público ajudou a construir o estádio de futebol, do qual a revelia acabaria recebendo seu nome. Também apoiou as obras do Fórum e da Escola para Normalistas, além de participar na criação de outras instituições, como o Lions Club, a APAI, a Casa da Criança, enfim. Residindo com a família na rua Rufino Maciel, era de se esperar que fixasse suas raízes em Mandaguari. Mas a criação de uma nova circunscrição judiciária mudaria os seus planos. A comarca de Maringá foi instalada em 9 de março de 1954, no município que havia sido criado poucos anos antes. Diante da nova jurisdição, fazia-se necessária a vinda de funcionários públicos para administrar esta repartição. Além do juiz Zeferino Mosato Krukowski, que também havia atuado em Mandaguari, o promotor público João Paulino foi convidado para abrir a nova instituição em Maringá. O seu prestígio no cargo lhe conferia espaço de fala em diferentes tipos de eventos. Com um perfil eloquente, seguiu a veia política e disputou as eleições para a prefeitura em 1960. Concorreu contra o empresário Vanor Henriques e o advogado Jorge Ferreira Duque Estrada. Realizadas em 3 de outubro daquele ano, ao abrir as urnas, JP saiu vitorioso, com 5.824 votos, contra 5.485 votos de Vanor Henriques, além dos 2.080 votos feitos por Duque Estrada. A disputa foi acirrada. Ao somar os votos de Maringá, a vitória estava com o candidato Vanor Henriques. Somente após a apuração das urnas de Ivatuba, Floresta e Floriano, então distritos à época, foi que João Paulino conquistou a vitória. Naquele momento, chegou a haver questionamentos sobre a legalidade dos colégios eleitorais dos distritos, que, segundo a subdivisão territorial que havia sido estabelecida por uma lei de julho daquele ano, eles seriam elevados a município. Hoje, este ponto é pacificado para os historiadores, já que estes locais ainda não tinham realizado as suas eleições e, por isso,
não haviam sido instalados os seus municípios. No cargo, a gestão de João Paulino foi impactante por diversos fatores. Primeiro, porque ele detinha conhecimento técnico e sabia agilizar os trâmites. Segundo, porque era tido como uma personalidade de prestígio que se relacionava com diferentes autoridades. Diante dessas condições, tanto o empresariado quanto a sociedade acabaram acolhendo o promotor público e dando apoio a ele. Não por menos, a associação comercial chegou a fazer campanha em prol de JP. No início dos anos 1960, a situação dos cofres do município não era das melhores. As duas gestões anteriores haviam entrado em conflito com lideranças locais, e essas tensões resultaram na estagnação de obras e greves de funcionários. Embora tenham havido avanços, ainda havia muito que se fazer. Visando trazer pessoas influentes para sua equipe, João Paulino tratou de montar o seu secretariado com empresários e diferentes profissionais. Dentre algumas dessas figuras, destacam-se Lúcio Vicente Kasprovics, Valdemar Alegretti, Jitsuji Fujiwara e Victor Ivo Asman. Foi durante aquela gestão que foi criado o cargo de vice-prefeito. Como não havia essa figura na composição das chapas nas eleições que haviam acontecido, acabou assumindo como primeiro vice-prefeito de Maringá e, consequentemente, de João Paulino, o advogado Mário Clapier Urbinati, que era o presidente da Câmara Municipal. Dentre as suas realizações à frente do município, entre 61 e 65, João Paulino combateu erosões, viabilizou o início das obras do Fórum, das ampliações do aeroporto Dr. Gastão Vidigal, deu sequência à arborização pela cidade e destinou o terreno para a instalação do Parque de Exposições, ação que se concretizaria apenas anos mais tarde. Além disso, também ampliou a Avenida Colombo e deu início ao novo projeto do Estádio Willie Davids. A sua paixão pelo futebol, assim como fez em Mandaguari, afloraria ainda mais em Maringá. Visou prestar apoio aos diferentes grêmios, dos quais seria parceiro incondicional ao longo de sua vida pública. Mas aquela primeira gestão não passou ilesa a críticas. O prefeito sofreu duros ataques quando reestruturou o interior do cemitério municipal. Acabou acusado de profanar túmulos. Algumas notícias da época dão conta do desaparecimento de corpos devido à mudança de local das sepulturas. Além disso, João Paulino deu cabo de um projeto que hoje poderia ser qualificado como higienização social. Para erradicar diversas favelas que existiam pela cidade, ordenou a derrubada de barracos e outras construções irregulares, sem que houvesse um amparo adequado para essas pessoas. Essa ação teve início nos anos 60 e seria concluída apenas durante a sua segunda gestão à frente do município, que ocorreu entre 77 e 82. Embora naquela continuidade e com a cobrança da oposição, a gestão buscou abrigar a maioria dessas famílias em bairros periféricos. Consolidando-se como liderança local, João Paulino percebera que o abastecimento de água era uma necessidade iminente. Foi assim que criou a Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a Codemar, no final de 1962. O projeto levaria anos para ser efetivado e, ultrapassando seu quadriênio, a estação de tratamento desta autarquia seria inaugurada no início de 68, durante a etapa final da gestão de seu sucessor, Luiz Moreira de Carvalho. Em 1980, este serviço passaria a ser explorado pela Sanepar. Com os militares tomando o poder em 1964, João Paulino posicionou-se ao lado do novo comando que se formaria a partir de então. Migrando para a Arena, seguiria sua carreira política, beneficiando-se da popularidade conquistada. Em 66, dentro do sistema bipartidário,
João Paulino disputou o cargo de deputado federal. Por onde passava, arrastava multidões, um fenômeno que certamente ainda merece ser estudado. O resultado foi o esperado. João Paulino acabou eleito com mais de 50 mil votos. Outros 2 deputados por Maringá também acabaram eleitos na oportunidade: Haroldo Leão Pérez e Renato Celidoni. Na função, João Paulino integrou as comissões de Economia, de Agricultura e Política Rural. Mas, segundo registrou Túlio Vargas em sua biografia, o líder não se adaptou aos embates federais. Indisposto com o clima de Brasília, ainda não gostava de viajar de avião e, com frequência, seguia para lá em uma longa jornada de carro. Pretendendo regressar ao gabinete de prefeito, ainda como deputado federal, disputou as eleições de 68 contra o empresário Ardinal Ribas e o advogado Adriano José Valente, que havia sido derrotado 4 anos antes pelo seu sucessor. Tendo como vice Rodolfo Purpo, João Paulino perdeu devido ao fato da oposição udenista ter encontrado mecanismos para sensibilizar e se conectar com as massas. Qualificado como candidato pé de chinelo, Adriano José Valente se tornou o 5º prefeito de Maringá, com 19.471 votos, seguido de João Paulino, que contabilizou 14.415 votos, e Ardinal Ribas, com 1.044 votos. Foi quando João Paulino, junto da Arena, tratou de reorganizar as bases. Aposentando-se como promotor público em março de 74, focou as atenções para a política local. Trouxe antigos aliados para perto e recalibrou a narrativa para uma nova Maringá. Os problemas eram bem diferentes daqueles enfrentados no início dos anos 60. Durante as eleições municipais de 76, João Paulino enfrentou Saíde Felício Ferreira, Luiz Gabriel Sampaio, Horácio Racanelo Filho, Antônio Pedro Assunção e Valber Guimarães. Com comícios conduzidos por falas eletrizantes, o grupo de JP viabilizou grandes shows para atrair ainda mais pessoas. Um dos que marcou aquela eleição foi o espetáculo promovido pela cantora Celi Campelo, na Praça Raposo Tavares. Campelo estava no auge da fama devido à novela Estúpido Cupido. Ao abrir as urnas em 15 de novembro, João Paulino somou 18.535 votos, sendo eleito prefeito de Maringá. Tendo como vice o engenheiro Sinclair Sambate, havia até mesmo um slogan da época que era "Bota o JP na parede outra vez", fazendo referência à foto de autoridades que eram afixadas em repartições públicas. Sua segunda gestão foi ainda mais realizadora, já que o município havia avançado e encontrava-se mais organizado e com as finanças em dia. Dentre as obras, o prefeito ordenara a construção de creches, do Centro Social Urbano, dos recantos do menor na Vila Esperança e no Jardim Alvorada, inclusive onde valeu-se do projeto Cura para a reestruturação deste último bairro, além de centros esportivos na região do Mandacaru, Jardim Alvorada, Jardim Canadá, Vila Operária e tantos outros. Viabilizou a instalação de um quartel do Corpo de Bombeiros também no Jardim Alvorada, da Delegacia de Polícia Civil na Avenida Mandacaru, efetivou a expansão da malha asfáltica, meios-fios e sarjetas, ampliou a rede de esgoto. Essas e outras obras, João Paulino fazia questão de acompanhar de perto, atuando como um verdadeiro fiscal, cobrava a qualidade dos funcionários e exigia melhorias. João Paulino aproveitou da proximidade com o governo federal para atrair verbas para Maringá. A melhoria do nosso aeroporto. Neste convênio, vamos propiciar às aeronaves o controle de voo através dos aparelhos de transmissão necessários. A Prefeitura vai, durante todo o período de trabalho com funcionários seus, atuar nesse setor.
os serviços estão bem adiantados. A dificuldade é que um serviço de água não se consegue numa casa de comércio. São peças especiais, motores especiais, equipamentos especiais em todos os termos, eletricidade e expansão. Então, a prefeitura está envidando todos os esforços através da autarquia de águas e hoje já pode mais ou menos prever que em fins de fevereiro acabará o racionamento. No entanto, o racionamento em Maringá tem se desenvolvido razoavelmente e quem tem caixa não tem sofrido o problema. Quanto ao seu perfil, era enérgico, fazia com que muitos à sua volta não só o respeitassem, mas também temessem as suas explosões quando algo fugia ao controle. Têm sido levantadas alegorias contra o valor dos projetos, a técnica ou até o direito. E, no entanto, nada disso de errado existe, mas se prendia a um problema de ordem política, exclusivamente de ordem política, para emperrar, para dificultar a administração do prefeito, a administração de Maringá. Com a volta do pluripartidarismo, houve mudança no calendário eleitoral e o seu adiamento foi justificado para que ocorresse uma espécie de unificação das disputas estaduais e municipais. Dessa feita, a segunda gestão de João Paulino acabou sendo de 6 anos, vindo a ser concluída em 1982. Diante de novos e antigos partidos, João Paulino acabou visto como grande líder do PDS, quando foi convidado a compor a chapa como vice do candidato a governo, Sal Raiz. Por isso, ao final de seu mandato, se licenciou do cargo. Foi quando o vice-prefeito Sinclair Sambate assumiu o comando de Maringá. Aquelas eleições estaduais foram vencidas por José Richa, e a partir de então, João Paulino não voltaria a participar diretamente de nenhuma disputa eleitoral. Apenas atuava como conselheiro dos candidatos que acreditava ou apoiava. Como agropecuarista desde a década de 1960 e afastado da política como protagonista, voltou suas atenções aos negócios no campo. Dentre as diversas homenagens que recebeu ao longo da vida, em 2000 foi agraciado por meio das mãos do ex-governador do Paraná, Jaime Canet Júnior, com o título de Cidadão Benemérito do Paraná. Após passar por uma cirurgia que apresentou complicações, João Paulino Vieira Filho faleceu em 20 de novembro de 2001. Acabou vítima de embolia pulmonar aos 80 anos. O promotor público e político foi um dos principais líderes da cidade. Como prefeito, executou grandes obras e ações que ainda perduram nos dias atuais. Talvez quando você estiver passando por aqui, por essa importante avenida que cruza o novo centro entre as avenidas São Paulo e Paraná, você se lembre de detalhes da biografia deste personagem que empresta o seu nome a esta via. Aliás, também há uma alameda que leva o nome de Dr. João Paulino, no Jardim Alvorada. 2 homenagens em uma mesma cidade para esta mesma pessoa. E aí, gostou? Então curta, comente e compartilhe a mais este vídeo com seus amigos e familiares. Você já sabe, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!